Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre como vai ser a primeira fase do vestibular UFO 2023. Bom, lembrando como sempre, né, não deixe de se inscrever aí no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então bora para mais um vídeo. Bem galera, primeira fase tá chegando, tá? Próximo dia 2 de julho, a gente tem aí mais ou menos um mês e uma semana, tá? Até a prova chegar. Vamos falar primeiro da primeira fase, depois eu vou separar aqui umas dicas para vocês, beleza? Bem, primeira fase, o vestibular da UF, só para fazer um respaldo aqui, ele é dividido em duas fases, primeira fase e segunda fase. Primeira fase é para te selecionar, tá? Por isso que é volume de estudante, aí depois eles colocam a nota de corte. E a segunda fase já é para te classificar, tá? E você vai fazer a redação, que eu vou explicar depois, tá? E as questões abertas. Primeira fase, tá? Só para adendar, é questões de marcar, tá? Aquelas questões de A, B, C, D. E na segunda fase você já vai escrever. É na segunda fase que tem a redação. A redação, entrando, não é que nem no Enem. O Enem é só texto dissertativo argumentativo, que é a terceira pessoa. Quando você vai escrever ali, né? Ele te dá o tema específico e você vai dissertar a respeito. O vestibular UFO não. Depois eu vou deixar para vocês aqui o site da UFO, vocês entrem lá nos conteúdos programáticos. Eu vou até gravar um vídeo depois, já me pediram bastante, sobre redação. Né? A redação na UFO cai cartas aberta de solicitação e reclamação, artigo de opinião, editorial, notícia, relatório, resenha, enfim, são esses tópicos, tá? Então, vestibular, se eu não me engano, são 12 tipos de texto, tá? E aí eles colocam situação A e situação B. Aí pode ser qualquer texto que eles quiserem pedir. Pode ser um artigo de opinião ou editorial, pode ser uma carta, uma notícia, uma resenha ou um resumo. Aí eles vão colocar lá, você já estudando anteriormente, vai lá e só aplica. Por que, Rafael? Porque a estrutura basicamente é a mesma, às vezes muda só a pessoa do discurso, se é a primeira ou a terceira, modo, tempo verbal, gramática, enfim, você ter o domínio da norma culta padrão da língua portuguesa. E outra coisa, ficar muito atento, galera, ao novo, não sei se vocês estão atentos ou acompanham, o novo acordo ortográfico, tá? Com relação ao uso de hífen, acento, ponto, vírgula. A UFO gosta muito de tirar ponto em torno disso, tá? Então, muito cuidado aí, porque mais lembrando é para a segunda fase, tá? E as questões da segunda fase são duas questões abertas, tá? Então é basicamente isso. Mas na primeira fase, já para normalizar, são 88 questões. Como são as matérias? Biologia, filosofia, física, geografia, história. Aí entra as línguas estrangeiras, que pode ser francês, espanhol ou inglês. Língua portuguesa, literatura, matemática, química e sociologia. Então essa é a ordem da UFO. Como são 88 questões, 11 matérias, são 8 questões para cada disciplina. Então é até menor que o primeiro dia do Enem. E somando tudo, o Enem, por exemplo, são 180, o vestibular são só 88. Então é uma prova muito mais fácil de entrar, só que ele vai afunilar. Por isso que eu falei para vocês que o objetivo dele é selecionar. E aí ele vai jogar uma nota de corte, dependendo. Mas como é que é estabelecida a nota de corte, Rafael? Eles vão pegar todo o gabarito, quando você entrega o gabarito lá pro examinador, né? Ele vai pegar aquilo ali, a UFA, não sei quem corrige. Ele vai pegar ali um índice. É como se fosse um score. Por exemplo, são 88 questões. A média tirou 50, acertou 60 questões. Ou acertou 47. Então, eles vão pegar, por exemplo, o primeiro e o último. Aí divide ali. O cara que tirou mais, o cara assim, um exemplo, né? O cara que tirou mais, o cara que tirou menos, divide e joga ali a nota de corte. É basicamente isso. E aí dentro do seu boletim também, quando sai lá as suas notas, o seu resultado da primeira fase, lá também você consegue visualizar detalhadamente cada questão que você acertou ou errou também. Além de ter o gabarito, né, que pode ajudar você a entender melhor. Por isso que eu falo que é fundamental, porque vocês não podem se preocupar só
com o objetivo de simplesmente ir lá e fazer a prova. Vocês têm que preocupar com o processo, porque é o processo que vai definir se você vai acertar essas questões ou não e te encaminhar para a segunda fase. Por isso que eu sempre falo e reforço, leiam conteúdo programático, edital, provas anteriores, para vocês entenderem o perfil da prova. E aí fica muito mais objetivo, você ganha tempo e além do mais, você pode aprofundar, tá, naquele assunto que às vezes você achava mais difícil, sendo que na verdade era uma coisa teoricamente básica, fácil. E a UF ultimamente, ela tem cobrado mais teoria, o básico, arroz com feijão. Por quê? Porque se você, como eu falei em vídeos anteriores, se você for no site Toda Matéria, Brasil Escola, Mundo Educação, cara, se você, por exemplo, pegar ecologia, ecologia, ele vai pegar os conceitos lá, pega uma fonte e joga lá a questão. Então é muito mais fácil. Se, por exemplo, você for comparar com a FUVEST, com o Enem, que ali o negócio é. Ali o couro come. Ali o negócio é mais aprofundado. Então, muitas das vezes o cara não estuda ou não aprofunda nisso e aí acaba errando questão de graça. Então, muito cuidado com esse aspecto, tá? Então, é basicamente isso. Então, a primeira fase são 88 questões, dividido para 8 questões para cada matéria, e vai ser 8 de biologia, 8 de física, 8 de geografia, 8 de história, e assim vai. E aí o seu desempenho vai definir se você vai ou não para a segunda fase. Tá? Então é muito importante ficar atento a esse detalhe. Rafael, eu tô começando a estudar agora. Você gravou os vídeos e eu tava meio perdido. O que você recomenda para mim? Cara, pega esse próximo. A gente vai ter essa semana que vem agora, de maio. Pega ela e começa a dar uma. Assim, óbvio que não vai dar para bater o conteúdo todo. Mas se você pegar os principais pontos, alinhar conteúdo programático e prova anterior, aí eu vou lá nas 8 questões de biologia de 2020 até 2022. Eu vou ver o que a UFO mais cobrou. Ah, se cobrou mais ecologia, então vou estudar mais ecologia. Se cobrou mais embriogênese, o que tem dentro de embriogênese que a UFO cobrou? Então é nisso detalhe que você vai aprofundar, entende? Só que a UFO, ela tá dando muito detalhe, é para humanas. A UFO ama humanas, principalmente sociologia e história. Tá? Então não esqueça, porque a maioria da galera vai estudar só a história do Brasil. Gente, a única coisa que vai cair de história do Brasil é República Velha e Era Vargas. É só você ir lá no tópico, acabou. Você não precisa. Ah, primeiro reinado, segundo reinado, Dom Pedro. Gente, esquece, isso não vai cair. O que vai cair é só República Velha, que é aquela parte ali de revolta, que é cangaço, contestado, sabe, essas guerras ali do revoltas, né, que tiveram, porque ali você teve, só pegando um trecho, depois que acabou o segundo reinado, a Lei Áurea e tal, você teve ali a primeira fase da República Velha, que era tenentismo, aquela parte onde tinha os coronéis, tal, né, aquele coronelismo todo, sociedade mais oligárquica, os latifúndios das fazendas, né, que era produção de café, exportação para a Europa, Estados Unidos, o consumo interno era mais para elite que tinha mais dinheiro, tinha Mufunfa, o Todd, né? Que aí entra os burgueses, os fazendeiros propriamente ditos, e a população, como estava naquele regime de escravidão, e foi liberta no caso do documento, da Lei Áurea e dos outros procedimentos jurídicos, burocráticos, aí a população meio que foi mandada para aquelas regiões mais, vamos dizer assim, periferizadas, inferiorizadas. Vou citar um exemplo, no Rio de Janeiro, caiu aquele livro O Curtiço. O Curtiço retratou perfeitamente esse aspecto, que é o processo de favelização, né? Não era João Romão, Miranda, depois vocês pesquisam. E ali era uma região onde pessoas de diferentes classes, gêneros e condições, né, com diferentes perfis, né, questão de diamante, questão ali de a forma como era tratado o dia a dia, né, daquela população, e o Curtiço retratou detalhadamente disso. Então, você entender essa parte ajuda também na parte de literatura. Tá? Então as obras elas se baseiam mais nesse aspecto. Então a mesma linha de pensamento disso não mudou, só mudou as obras. Por isso que eu falo para vocês que é importante ficar atento a esses detalhes, porque é no detalhe que a UFO gosta e vai tratar as questões, que vai definir. Tá vendo? Por isso que eu falo para vocês, é uma ou duas questões às vezes que te tira da segunda fase. Entende? Então é aprofundar nesse detalhe que vai te ajudar
vai te especificar. Aí as revoltas que teve lá Cangaço, né? Teve lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, teve Contestado, né? Teve no Rio de Janeiro a revolta da vacina, a revolta da chibata, né? Então é muito atento a ficar esses detalhes, beleza? Na era Vargas, né, ali já teve governo provisório, constitucional, Estado Novo, né? Então você vai aprofundando ali dentro desses detalhes e daquilo que o conteúdo programático te pede, beleza? Mas enfim, galera, não vou mais aprofundar, porque senão o vídeo vai ficar aqui, não vamos ficar aqui até amanhã. Mas eu queria passar essas informações para vocês, tá? Que é muito importante, porque eu tô vendo muita gente pedindo, perguntando, mais no dia a dia, e aqui no canal também, tá? Porque uma prova dessa, que eu considero mais tranquila, se comparada às outras, FUVEST, Unicamp, ali o negócio é muito mais relevante, mais relevado. A UFO, cara, é você pegar o conteúdo programático, prova anterior e aplicar, não tem segredo. Então acho que isso vai ajudar bastante vocês, tá? Nessa reta final de preparação e até para fazer uma revisão. Mês de junho agora, tá? Eu recomendo vocês aproveitar para tirar dúvida e tal e chegar bem preparado para fazer a prova, beleza? Então, galera, a primeira fase é isso, tá? Segunda fase são questões abertas e vai ter a redação e a primeira fase é mais questões abertas e objetivas, beleza? Até para não ficar para ficar respaldado, tá? E não ter aquelas dúvidas que, pô, às vezes, cara, era uma coisa simples, mas a gente acha, né? Não, é aquilo ali. Aquilo que você estudou no ensino médio e no fundamental é aquilo ali que vai cair. Só que a UFA ela gosta de aprofundar um pouco, tá? Então, muito cuidado esse aspecto, beleza? Então, galerinha, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Vou estar sanando vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Portanto, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal. Só para finalizar, tá? Depois entrem lá nos canais que eu coloquei no vídeo anterior. Professor Landim, Jezrael e da Ana Clara, tá? Que faz medicina UFO, tá? Depois vocês acessem lá. Eles também gravam bastante sobre o vestibular da UFO, beleza? Dá uma conferida lá que vai ajudar bastante. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.